Dando continuidade, então, ao nosso estudo da Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 1, nós continuamos a falar, sobre esse capítulo. Então, a ideia das penas irremissíveis torna-se incompatível com a bondade de Deus, que a felicidade e a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Então, essas penas irremissíveis não têm mais lugar com essa nova crença do Cristo, com essa nova revelação do Cristo, que é um Deus bom. Então, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, como as diferenças sociais, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis à alma as existências breves. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito ele pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda da mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as ideias mudam. Com a pré-existência da alma, o homem traz ao reencarnar o germen das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse seu pecado original, cujas consequências naturalmente sofre. Sofre a pena de suas próprias faltas, não a de outrem. E tem também uma diferença consoladora, animadora e soberanamente justa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir e de progredir. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o do que progrediu intelectualmente traz ideias inatas, identificando com o bem. Pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou antes, o vício original. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma. Forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege, demonstrando que vários fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver
pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, tornando inteligíveis certas partes do Evangelho, tornando-as compreensíveis com auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro. Reconhece-se, então, que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa se acha cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Verificamos a prodigiosa propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que foi feito por abatê-lo. Não se pode negar que sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas apenas pelo poder da ideia. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O Consolador é o médico que cura os aflitos da alma. Aqueles que quereis que abandonemos o Espiritismo para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, e a terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira é coletiva. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém pode incluir-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Isso está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos, de ponto de ligação. A terceira revelação tem de particular o fato de não estar personificada em um só indivíduo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes que se tornaram centros ou focos de radiação. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se perseguirem num ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte, em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo
e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Então, para a gente entender melhor, quando o Espiritismo começou a sua revelação, ele não se fixou num único lugar, num único ponto. Essas revelações, elas foram dadas em vários locais separados, de acordo com cada assunto, cada observação, cada experiência, em um ponto, em um local. E dali eles foram o quê? Reunindo essas observações, esses dados, esses documentos, para daí fazerem a doutrina, fazerem a base da doutrina. Então, tudo foi revelado, como é que se diz? Tudo, como ele diz aqui, tudo foi revelado parcialmente, em diversos lugares. Em um lugar foi falado sobre a reencarnação, no outro sobre a pluralidade, no outro sobre a terceira revelação. Então, cada assunto foi revelado em um ponto. E dali foram reunidos todos esses documentos. E aí foram escritas a doutrina, onde Kardec fez essa decodificação. Então, para a gente entender que tudo isso é prova, comprovação de que a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. Ela é o quê? O Consolador prometido pelo Cristo, que veio com essa finalidade de consolar, de nos mostrar que a vida não acaba ali, né? Que as penas não são para sempre, que a gente não vai sofrer eternamente no fogo do inferno, né? Que tudo é passageiro, que nós temos a capacidade de progredir, de evoluir cada vez mais de acordo com o nosso esforço, com o nosso conhecimento, com o nosso desenvolvimento moral. E aí a gente vai evoluir e progredir moralmente e espiritualmente, né? Que isso depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa vontade, né? De progredir, de evoluir. E isso foi nos dado através dessa terceira revelação, que é o Consolador, que é o Espiritismo. Então, cada vez mais a gente observa por quê, né? A gente tem mais certeza do porquê que o Espiritismo é o Consolador, porque ele realmente consola corações, consola almas, né? Ele traz esse consolo, esse afago no coração, né? Então, nós vamos continuar na próxima segunda-feira falando um pouquinho mais sobre a Gênese e o Espiritismo, tá bom? Um bom domingo para uma boa segunda-feira para todos e uma boa semana. Fiquem com Deus.